Olá pessoal, tenho o prazer de receber aqui em nossa casa meu amigo, colega, Dr. Edivaldo Rezende, advogado especialista e renomado em direito empresarial, e hoje nós vamos bater um papo sobre um tema muito importante e interessante, que é a holding familiar. Então, doutor Edivaldo, obrigado pela sua presença, tá? É sempre muito bom recebê-lo, bater um papo contigo. E hoje esse tema que é holding familiar, né? É um tema que vem sendo destacado bastante aqui no mercado. O que o senhor pode falar sobre esse tema, doutor? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, meu amigo Marcelo Poli. É sempre um prazer aqui voltar à RZD e constatar essa pujança que virou essa empresa, viu? Obrigado. Parabéns toda a equipe. Pois é, Poli, esse tema de holding familiar, ele ganhou relevância nos últimos tempos, né? Exatamente porque há uma preocupação das famílias hoje de organizar o seu planejamento sucessório. E a holding familiar é um dos pilares, é uma das ferramentas do planejamento sucessório. É a mais conhecida, tem se falado muito nisso. Não é a única. E a holding familiar também não vai acabar com os inventários tão temidos. E também não é em qualquer hipótese que é cabível. Mas a holding familiar é um instrumento importante de organização do patrimônio familiar. E a separação do patrimônio empresarial, ela pode ser constituída de diversas formas, como sociedade anônima, sociedade limitada, e ela tem por escopo exatamente isso, que o empresário, que o patriarca, a matriarca organize a sua sucessão, para que os bens, o patrimônio familiar seja perenizado. Então esse é o objetivo principal. E a holding familiar, doutor Edivaldo, ela é aconselhada para todos? Para quem que ela é direcionada? Então, a holding familiar, comumente chamada, ou patrimonial, ela tem por objetivo, e mais comumente usada, para patrimônios médios a grandes patrimônios, né? Não é em todo caso que se aplica. É inimaginável uma pessoa com uma casa, um terreno, falar em holding. Não é isso. Dentro do planejamento sucessório há outras formas de se utilizar disso sem necessidade da constituição de uma holding. O próprio testamento, o seguro de vida, o planejamento, a doação direta. A holding é para aqueles patrimônios maiores, em que o patriarca ou a matriarca quer estabelecer regras de governança, o momento adequado em que os filhos, os herdeiros adentrarão essa sociedade, para que ela seja perene e principalmente propiciar uma convivência livre de conflitos. Nem sempre é possível, mas ela minimiza bastante. Tá, e doutor Edivaldo, com relação à segurança que ela proporciona, o empresário, ele tem ali algumas empresas, é recomendável que ele constitua essa holding, entre como sócio, ele vai atuar como sócio, não administrador. Como é que se dá isso na prática, uma holding, doutor? Entendi. A holding familiar, ela visa exatamente o patrimônio pessoal do interessado. Ele vai fazer a constituição dessa empresa, onde ele vai constituí-la e integralizá-la com seus bens móveis, imóveis, ações, o que for necessário, dentro de um planejamento prévio. É um processo que demanda alguns meses, que precisa ser analisado, todas as questões tributárias, fiscais, tudo isso tem que ser analisado com bastante cuidado e sem ilusão. Não é uma empresa que serve para princípio de esconder bens, não é essa a finalidade, mas sim de planejamento sério, objetivo e muito honesto e legal, acima de tudo. Mas o empresário pode dar outras hipóteses de atuação no objeto social da holding familiar, participação em outras sociedades, o que não é muito bem adequado. Então, o empresário, por exemplo, a par da constituição da sua holding patrimonial, ele pode constituir também holdings operacionais para o seu negócio, de modo que ele amenize risco, ele tem que sair do enfrentamento do risco. Então, tudo isso está num amplo projeto, né? A gente fala de holding familiar, mas não é só isso. Tem um amplo projeto. De repente, você vai verificar que parte do patrimônio é preferível deixar num testamento, uma doação direta, ou não, vamos deixar para o inventário futuro, um dia vai acontecer, e vamos planejar isso através de seguros que vai garantir a manutenção disso.
Porque hoje é uma corrida para isso, até desenfreada, em razão já até antecipando, da reforma tributária. A reforma tributária, ela pretende tributar grandes fortunas, e também há um movimento para que haja uma mudança na alíquota. Na alíquota, os estados estão se movimentando para aumentar a alíquota do ITCMD e os municípios as alíquotas do ITBI. Então, você antecipando, antes que entre em vigor uma reforma, que isso pode levar tempo, vai depender de leis complementares e tudo mais, há um tempo de planejar isso aí para ter essa economia, visando essa economia. E também planejar para até buscar a imunidade que não seja condicionada, né? Há uma série de situações que precisam ser muito bem discutidas com as famílias. Tá, então, não é um negócio que se compra pronto. Então, né? pessoal, você está vendo que você que está identificando essa necessidade de ter uma holding, de constituir, aparentemente esse está sendo o melhor momento antes da aprovação da reforma tributária, visto que não temos ainda conhecimento se essa reforma pode vir a encarecer ou não a constituição de uma holding. É isso mesmo, doutor Edivaldo? É exatamente isso. Inclusive, havia uma PL no governo do estado de São Paulo propondo a mudança da alíquota de 4 para 8. Né? Ela subiu no telhado. Por quê? Porque a reforma tributária ela prevê que o ITCMD há de ser progressivo. Então, os estados seguraram um pouquinho e vão aplicar, aqueles que já não aplicam, vão aplicar a progressividade desse imposto e certamente vão aproveitar para aumentar a alíquota. O CONFAS, que é o Conselho de Fazendas Estaduais, fez uma proposta ao Senado, apresentou uma proposta de até 30% do valor, 20%. A Associação dos Fiscais fala até em 30%. Então a gente sabe, é uma incerteza enorme, que pode ser um custo desnecessário para aqueles que já podem se planejar para essa mudança. Tá, e doutor Edivaldo, um tempo de planejamento e início de execução desta holding, qual que é um tempo estimado? Olha, ele é estimado de 3 a 6 meses, né? Vai depender de muitas reuniões familiares, a gente precisa conhecer todo o histórico familiar, os objetivos, o patrimônio, fazer o planejamento. Então, com bastante segurança, de 3 a 6 meses, a gente tem esse panorama para poder finalizar essa Constituição e depois partir para os trâmites burocráticos. Né? E com relação a essa Constituição, todos os bens ali, imóveis, móveis que forem entrar para esse estoque, né, dessa empresa, precisa ter a anuência do casal? É sempre ideal que o casal venha constituir a holding já como sócios, ambos sócios, desde que o regime de casamento o permita. Essa é uma das análises que nós fazemos. E há soluções para todos os tipos de regime de casamento. Tá. Com relação àquela pessoa que pretende entender um pouco mais, marcar uma reunião contigo, como que ele faz? Ele entra em contato através de um site, do seu escritório? Sim, a gente poderá até disponibilizar depois um telefone, um WhatsApp para contato, o site do próprio escritório. Nós ficaremos, toda a equipe ficará disponível para, sem compromisso, bater um papo aos interessados. E estamos sempre à disposição. Tá, e agradecendo por essa oportunidade, opa, né? Com de certeza. falar aos seus clientes. Tá, e doutor Edivaldo, um objetivo final que o senhor fala, tem que fazer. Por que uma pessoa, um empresário, ele tem que fazer? Olha, a gente percebe, Poli, ao longo dos meus 40 anos de atividade de advocacia empresarial, que muitas famílias, o patrimônio familiar se dissolve por atritos, por divergências. E quando isso vai para o inventário, então, nós temos inventários que se eternizam. Além de custar caro, ele consumir boa parte do patrimônio, há casos que chega a consumir 40% do patrimônio, há conflitos enormes entre os herdeiros. A partir do momento em que isso está planejado através de empresas, nós quase que eliminamos totalmente os conflitos. Então, os herdeiros não herdarão bens propriamente ditos de imóveis ou ações ou direitos, e sim cotas sociais. Okay. Então, com regras de governança, isso fica muito mais saudável
produtivo e menos oneroso. Tá. E, doutor, aí partindo já mais ou menos para o final, você pega uma empresa que tá indo bem, que estão ganhando dinheiro, o empresário está show, está com seu patrimônio na pessoa física, tudo ali, e essa empresa acontece algum problema e ela chega até a quebrar. Se ele tem uma holding constituída, isso, assim, de alguma forma, ajuda ele a proteger melhor os bens se não tivesse feito essa constituição? A pergunta é ótima. Nós tivemos recentemente a edição da Lei da Liberdade Econômica, né? E de certa forma ela faz essa distinção patrimonial entre as empresas e a pessoa física. Então é muito importante estar constituído dessa forma, até para que você amanhã consiga fazer uso dessa distinção patrimonial. Que nem sempre a pessoa quebra por má fé, mas por erros administrativos, de gestão, não é isso? Nós não estamos falando aqui em fraude, tentativa de fraude, absolutamente. Nós estamos falando em negócios que simplesmente, em razão de mercado, recentemente pela pandemia que nós tivemos aí, muitos negócios afundaram. Então é importante a pessoa ter uma proteção para esse patrimônio conseguido, às vezes, às custas de muito sacrifício, né? Ótimo. Muitas das vezes. E, doutor Edivaldo, aqui na RZD, o cliente nosso, o principal, são franqueadores. Mas antes desse cliente virar um franqueador, ele tem uma operação própria, né? Ele pode ter uma pizzaria, ele pode ter uma loja de sapato, enfim, vários segmentos que a gente atua, em todos os segmentos. Então, ele é o empresário, ele tem a sua loja própria e ele constitui uma franqueadora. Então, ele vai entrar num outro mundo, essa franqueadora vai ter contratos de franquias, ou seja, 100, 200, 500, 1000 contratos com pessoas que ele não conhece. Então, para o franqueador, para esse cliente nosso que está nos ouvindo, para quem nos segue, o que o senhor diz para esse cliente que está virando franqueador? Qual que é o momento para ele constituir essa holding? É sempre já. Né? Nós estamos sempre dizendo que temos que minimizar riscos. A par da constituição da holding patrimonial, Dr. Poli, ele pode pensar em holdings operacionais. É importante que o CPF dele não esteja à frente do negócio, o CPF dele não esteja à frente do negócio. Então há uma série de ferramentas para garantia de que ele vai ter uma atividade segura, né? Uma atividade segura, lícita, e com todos os instrumentos legais à disposição dele. É importante, o momento é agora. Okay. O momento do crescimento tem que ser bastante eficaz, bastante seguro, bastante planejado. E considerando isso, então, talvez o franqueador, ao constituir uma holding, ele pega esta holding, normalmente pode ser que seja mista, e ele entra de sócio, essa holding entra de sócio na empresa franqueadora, e ele, pessoa física, que vai ser um administrador não sócio. Essa seria uma configuração? Seria, as holdings operacionais, mais ou menos essa configuração. Dele criar, a grosso modo, uma holding master. Para gerir os negócios operacionais dele, sem misturar com a patrimonial. Bacana. Então é assim que a gente tem oferecido ao mercado um planejamento sério, ponderado, sabe, bem estruturado e legal. Não tem o cotejo aqui de nenhum tipo de esconder bem, empresa cofre, alguns tipos de situações que tem visto aí no mercado que não confunde com o nosso trabalho. Bacana. Bem, pessoal, tivemos a oportunidade de termos um pouco mais de conhecimento sobre holding e precisando conhecer, pode entrar em contato comigo, diretamente com o Dr. Edivaldo, que a gente marca uma reunião sem compromisso, ok? Doutor, muito obrigado, muito obrigado pela sua presença, pelas informações. Obrigado pela oportunidade.